No meu último vídeo de análise combinatória, eu ensinei uma maneira de fazer esse tipo de problema aqui, ó. Quando você fala que tem pelo menos, né, você tem a ideia do pelo menos no exercício, né? Então, exemplo, de quantas maneiras a gente pode escolher 6 pessoas para compor uma comissão? Comissão é um grupo de pessoas, um grupo que se forma no trabalho para desempenhar uma função específica, tá? Então, de quantas maneiras podemos formar uma comissão aí? Com 6 pessoas, tendo 11 pessoas disponíveis, sendo 7 homens e 4 mulheres, de modo que pelo menos uma mulher esteja nessa comissão. Um jeito muito comum de resolver esse problema é calcular quantas comissões são formadas por exatamente uma mulher, exatamente duas, exatamente três, exatamente quatro e somar, né, as 4 maneiras de fazer. Eu falei de um jeito muito mais fácil. O que não te interessa? Comissões que só tenham homens. Qualquer comissão que não seja a que só tem homem, vai ter pelo menos uma mulher ou mais. Então, né, eu ensinei os alunos a calcularem tudo, ou seja, né, 11 combinados 6 a 6, e tirar deles, né, as 11 pessoas, 7 combinados 6 a 6, que seriam as comissões, o número de comissões exclusivamente masculinas, tá? Então, todas as comissões menos 7 dão as comissões que tem pelo menos uma mulher, já estão inclusas nesse número, o número possíveis de comissões com exatamente uma, exatamente duas, exatamente três e exatamente 4, tá? Um aluno me perguntou, até falei no fim do último vídeo, tive que fazer um adendo, fiz no meu quadro de giz, né? De por que estava errado o raciocínio do aluno. Nenhum desses dois que eu fiz no vídeo era o raciocínio do aluno, por isso o adendo. O raciocínio do aluno, na verdade, era esse aqui, ó. Vou fixar uma mulher na primeira posição. E aí, nas 5 restantes, eu ponho qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Então, das 11 pessoas, já gastei uma aqui, me sobraram 10, gastei mais uma, me sobraram 9, gastei mais uma, me sobraram 8, e assim por diante até completar. Ele perguntou, André, por que não pode ser feito aqui? Assim. Falei, bom, primeira coisa, porque você não desprezou a ordem. Então, se você botar um 6 fatorial, né, se aproxima mais de um raciocínio correto. Mas aqui dá um 68. A gente sabe que a resposta é 455, né? Acabamos de fazer aqui. O que deu errado? Quem eu esqueci de contar? Bom, eu não preciso desprezar a ordem dessa primeira mulher escolhida. Por quê? Ela é um evento independente, é como se fosse um exemplo de contagem. Eu vou escolher a primeira, e aí eu vou combinar a mulher 1, por exemplo, com todas as outras possibilidades. A 2 também, com todas as outras possibilidades. E assim vai. Essa ordem não precisa ser desprezada. Precisaria ser desprezada a ordem dos escolhidos depois. Só que fazendo dessa outra maneira, né? Desprezando a ordem, só copiei aqui, tá, gente? Vou desprezar a ordem apenas dessa galera aqui, dos 5 aqui, dá muito mais possibilidade, dá 1008, claro, né? 6 vezes aquele número lá. Se você multiplicar por 6, né, você vai chegar nesse número aqui natural. Você deixou de dividir por 6 embaixo, né, deu o sextuplo aí do número. Aqui estaria mais coerente, mas ainda assim você está contando algumas coisas a mais. Que coisas? Depois de muito quebrar a cabeça, eu cheguei à conclusão. Suponha que você escolheu a mulher 1 das 4 aí que tem disponíveis nessa primeira posição, e que em uma das outras ali no meio saia 2, tá? Desprezando assim, fazendo dessa maneira, você está me dizendo que quando eu escolher a mulher 2 em uma outra situação, na primeira posição, e saírem exatamente as mesmas pessoas ali, os mesmos homens, e a mulher 1 aqui, que a ordem não importa, você está me dizendo que essas situações são diferentes. E não são, elas são iguais, porque a ordem não importa, tá? Falar, André, não entendi nada desse jeito que você fez. Não se preocupe, não desista desse vídeo, continue assistindo, que eu vou simplificar esse problema, vou reduzir os números de pessoas aí, participantes, vamos chegar no mesmo raciocínio, mas com menos pessoas, de modo que a gente possa desenhar tudo. Vocês vão ver que uma possibilidade assim, por exemplo, é uma igual essa. O que não ficou muito claro aqui, talvez, né? Mas quando eu mostrar todas, vocês vão ver o que está sendo contado a mais aqui. Então aqui estaria fazendo essa primeira maneira, estaria sendo contado a menos, desprezando a ordem de coisa que não precisa. E aqui está contando a mais porque tem umas repetições que não são levadas aí em consideração. Vamos em frente. Só que eu não tive essa sacada do nada, não. Eu tive essa sacada resolvendo um outro problema. Olha só, Paulo quer comprar bola de sorvete em uma sorveteria que possui três tipos de sabores: chocolate, morango e uva. De quantas maneiras ele pode fazer a compra dessas 4 bolas? Se você pensar nesse exercício, que as 4 bolas estão assim, importa a ordem, tá? E você vai ver que não tem nada a ver com essas respostas que são possíveis aqui nas alternativas. Então você tem que imaginar aí que esse é um exemplo, isso muito provavelmente nesse caso não está tão claro, teria que ser visto pelas alternativas, mas esse é um tipo de exemplo que não importa a ordem, tá? Que não importa a ordem. Certo? E, além disso, você pode repete quantas vezes quiser a mesma coisa. É como se fosse assim a ideia, vamos dizer assim, entre aspas, de uma fila, mas que você está clonando as pessoas
E pode repetir, né? Na fila você não poderia fazer isso. Mas aqui você pode escolher todas as bolas de chocolate, ou todas de morango, ou todas de uva. Quando acontece isso, de não importar a ordem e poder repetir cada um dos elementos quantas vezes você quiser, é recomendável que se resolva o exercício por uma técnica popularmente conhecida como pau-bola, tá? O nome pode ser estranho, mas a técnica é essa. Porque sabe o que significa isso aqui, já que não importa a ordem, não imaginar que seja assim, mas sim que o sorvete está numa bandejinha? Você tem aí 4 regiões que a gente separa por pauzinhos, 3, perdão. 3 regiões que a gente separa por pauzinho. A região uva, a região morango e a região chocolate. A soma, de qualquer maneira, tem que ser 4, porque são 4 bolas, tá? Não tem nada a ver pau-bola, porque são bolas de sorvete. Coincidiu aí o exemplo com o nome popular da técnica. Não é o nome oficial, não. O nome oficial é a combinação completa, tá? Você pode escolher as 4 bolinhas de uva. Ou então, outra possibilidade é você escolher 2 de uva, uma de morango e uma de chocolate. Né? O que você sabe é que a soma vai dar 4, tá? Seria a mesma coisa que você achar um número de soluções possíveis para essa equação aqui, ó, 3 incógnitas e soma 4. A soma sempre vai dar 4. Você pode ter 4 no x e 0 nos outros dois. 1 no x e 1 no y e 2 no z, por exemplo, tá? Seria a mesma ideia. Eu discordo um pouco disso, porque na minha cabeça equação importaria a ordem, mas no estudo de análise combinatória, na verdade o pessoal nem usa x, y e z, eles usam x1, x2 e x3, tá? E aí eles falam na teoria que não importa a ordem, então a gente segue aí a teoria, tá? Não é um sistema de equação, não é um par ordenado, então ok. Dizer que é 0, 0 e 4 seria a mesma coisa que dizer que é 0, 4 e 0. Ou então que é 1, 1 e 2, o que então 1, 0 e 3 é a mesma coisa que é, vamos dizer assim, né? 1, 0 e 3 seria a mesma equação que 0, 3 e 1, tá? Para dar 4 aqui, da mesma forma também 0, 0 e 4 seria a mesma coisa que 4, 0 e 0. Claro, essas seriam a mesma, essa já seria outra, mas, por exemplo, você mudar a ordem do 4, né? x1, 4, x2, 0, x3, 0, seria a mesma coisa. Não concordo muito no caso da equação, mas é assim que é estudado. Então a gente tem que respeitar e acabou. Afinal, não é par ordenado, não é sistema, tá? Mas vejam o que acontece, da mesma maneira que eu fiz 2 ali, aqui, né? É uma soma de 3 elementos que o resultado tem que dar 4. Ou seja, esses quadros podem estar distribuídos da maneira que eu quiser, tá vendo? Sei lá, posso colocar 3 de morango e 1 de uva, né? Que nem aqui. Então veja o que está acontecendo. Se você olhar o pau, né? Os pauzinhos e as bolinhas, olha o que está rolando. Na verdade, você tem um anagrama de 2 letras. Letra bolinha e letra pauzinho, né? Você repete aí, né? Então, quantas palavras você pode escrever? Quantas letras tem disponíveis? Vou até mudar a cor aqui, ó. Letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Em qualquer um dos casos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, certo? 4 bolinhas e 2 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. De quantas maneiras você escolher aqui suas bolas de uva, morango, chocolate, você vai formar um desenho que tem 4 bolinhas e 2 pauzinhos. Por exemplo, fazer aqui, ó, fora. Vou fazer até em outro slide. Deixa eu criar um em branco aqui, porque eu já gastei todo o espaço daquele, né? Foi um espaço um pouquinho maior do que eu planejei. Então, vamos supor, você vai escolher aí, nem lembro mais onde é uva, morango e chocolate, mas tudo bem, da maneira que você escolher, vai sair algo assim, ó, 0 na do meio, 2 nesse canto, 2 nesse canto. Você só pode 4, é sempre 4. Então, você pode ter, sei lá, 3 aqui e uma no do meio e 0 ali. Então, você sempre vai ter uma figura formada aí por 6 letras, né? Sendo o quê? 4 bolinhas e 2 pauzinhos. O que significa isso, gente? Isso é como se fosse aquele anagrama com repetição de letra. Pau-bola é um anagrama com repetição de letra. Simplesmente isso, tá? Você tem assim, você vai falar assim, mas aí não importa a ordem. Tudo bem, não importa a ordem, mas não dá para fazer por combinação, porque isso aí vai dar confusão. Que você não tem exatamente uma permutação. Essa é uma outra maneira de desprezar a ordem, tá? Você tem os espaços e pode completá-los como você quiser. Ou então você tem as incógnitas, sabe? Que são 3, espaço referente à uva, espaço referente a chocolate, espaço referente a morango, e a soma tem que dar 4, que são 4 bolas. Você pode gastar esse 4 como você quiser. Pode gastar elas 4 na primeira posição, elas 4 na segunda,
ou então elas 4 na terceira. Ou distribuir como você bem entender. De qualquer maneira, uma palavra de 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que você tá aí, que alterar 4 delas não importa, porque as 4 bolinhas são iguais, alterar 2 também não, porque os 2 pauzinhos são iguais aí, tá? Se você abrir o 6 fatorial até o 4 fatorial, você consegue cancelar ele com o 4 fatorial de baixo, certo? E aí fica aqui 6 vezes 5, 30, dividido por 2 fatorial, que é 2 mesmo, que vai dar 15. Se você voltar aí nas suas alternativas, você vai ver que isso aqui dá letra E, 15 possibilidades, sendo que, veja, isso é utilizado quando não importa a ordem, então, portanto, não é um sorvete assim, e daria mais possibilidades. Aqui as suas dicas, realmente ele poderia formular um pouquinho melhor o enunciado, mas pelas alternativas você já saberia que não é isso, porque isso daria muito mais, podemos até resolver isso, mas não agora, tá? Daria muito mais. E, além disso, você repete, não importa a ordem, você repete quantas vezes você quiser uma coisa disponível. Podem ser todas uva, podem ser todas morango, todas chocolate. Então, não é exatamente, não importa a ordem, mas não é combinação, porque na combinação é fila. Você não repete quantas vezes você quiser. Então, acaba caindo num anagrama com letras repetidas, mas que pra gente visualizar, a gente faz esse desenho de pau-bola, ou seja, são 3 incógnitas aí distintas, que a soma tem que dar 4. O 4 pode estar todo no 1, o 4 pode estar todo no 2, o 4 pode estar todo no 3, ou pode repetir de outra maneira. Como a gente viu aqui, né, as 4 bolas, como que eu fiz os sabores lá? UMC? Então vamos UMC. Uva, morango e chocolate, tá? Uva, morango e chocolate. Então você tem aí diferentes maneiras de distribuir. Aqui eu fiz as 4 em um deles só, mas poderia ser também, por exemplo, igual a gente falou ali em cima, né? Uma no meio e 3 aqui, ou então 2 em 2 diferentes. Tem várias maneiras de você colocar esse 4. E por que isso me fez sacar um exercício que a princípio não tinha nada a ver com ele? Porque eu também simplifiquei esse. Eu também simplifiquei esse exercício e fiquei imaginando que seriam 3 bolas de sorvete, tá? Na verdade que eu não lembrava direito do sorvete, fiquei imaginando que seriam 3 bolas de sorvete. Se você fizer importando a ordem, certo? Se você fizer importando a ordem, você vai ver qual é uma das 3 na primeira posição, qual é uma das 3 na segunda, qual é uma das 3 na terceira. Você vê que são 27 possibilidades. Modifiquei um pouco o problema, tá? Originalmente eram 4 posições, aqui seriam só 3. Se forem só 3, por pau-bola, né, não importando a ordem, imagina que o sorvete agora é posto numa vasilha, né, qualquer uma das 3 pode ser colocada em qualquer uma das posições. Suponho que eu pus as 3 no do meio. Então, o que eu tenho é uma palavra com agora 5 letras, sendo 2 pauzinho e sendo 3 bolinha, tá? Você vai fazer isso aqui, vai dar, simplificar, 4 vezes 5, 20, dá 10. Não importando a ordem, seriam 10. Mas importando a ordem, seriam 27. Você pode fazer aí, eu fiz ele na unha também para confirmar, tá? Importando a ordem das 3 bolas, morango, uva e chocolate, ou podendo ter todas, né? Podendo repetir todas, você tem 27 aí possibilidades. Agora, quando não importa a ordem, não dá para você vir aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 e desprezar a ordem de coisas que não são permutação. Isso dá um número quebrado, tá? E aí eu enxerguei que tinha que ser por pau-bola quando não importa a ordem, mas não é permutação, tá? Você tem aí, você pode repetir infinitas vezes, tá? Isso começou a me fazer pensar algumas coisas, né? E me fez pensar num resumo da matéria como um todo, né? Mas antes disso, vamos quando você usa pau-bola, quando você usa combinação, quando você usa o quê, tá? Eu notei que o pau-bola, ele não é um caso simples de combinação, porque você não pode desprezar a ordem dessa maneira clássica, tá? Como acontecia de não poder desprezar naquele problema inicial, pelo menos não dessa maneira, né? Aqui você tá, ali dava número quebrado, então nitidamente não vai dar, e aqui dá coisa repetida. O que vai acontecer? Qual que é a correlação? Antes de eu tentar costurar as duas coisas, não sei se ficou clara, porque a minha cabeça estava funcionando de uma maneira muito rápida e eu quis compartilhar a história como um todo. Isso me fez pensar que não são todas as combinações que vão ser desprezadas assim. Por quê? O que acontece, né? Então vamos ver. Vamos primeiro redesenhar o problema, simplificar ele para escolhas que a gente vai fazer entre 4 homens e 2 mulheres, tá? Como é que vai rolar isso daí? Bom, você tem 2 maneiras possíveis de fazer. Você tem aí agora, são 4 pessoas na comissão, o que reduz muito o número e a gente consegue desenhar as possibilidades. Bom, vamos fazer então primeiro da maneira errada. Vamos fixar uma das 4 mulheres aqui, desculpa, uma das 2 mulheres aqui, e ali qualquer uma das outras pessoas. Aqui são 6 no total, né?
Então a gente pode que sobraram mais 5, mais 4 e mais 3. Não vou desprezar a ordem dessa mulher, a gente já sabe que isso vai dar a menos. Vamos fazer aí por contagem, vamos desprezar a ordem aqui. Olha só o que aconteceria fazendo dessa maneira. Eu não deixei essa conta pronta, né? Bobiei. Então, mas ele vai dar 60, 120 dividido por 6, não é isso? Vamos confirmar. 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Divide aí por 3 fatorial, que é 6. Isso. Seriam aí 20 possibilidades, fazendo desse jeito, entre aspas, errado, tá? Vamos fazer do jeito certo agora, né? Lembrar que esse é o errado, tá? Vamos fazer do jeito certo agora. Prefiro fazer pelo método pelo menos do que somar exatamente uma mulher com exatamente duas mulheres. Todas as comissões possíveis são as 6 pessoas, 6, 5, 4, 3 e despreza a ordem aqui de todo mundo. Menos as que só tem homem, né? Isso aqui é um sinal de menos, tá? Então 4, 3, 2, 1, homens, certo? Despreza a ordem aqui também. Ou seja, aqui em cima, salvo engano, vai dar 15, né? Eu já fiz isso várias vezes pensando, mas agora eu fiquei me preparando para explicar o raciocínio e no fim não fiz o que precisava ser feito, que eram as contas, né? Uma das coisas. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 1. 4 combinado 4 a 4 dá 1 só tem uma dos homens. Então dá 14. Dá 14. Então existem 6 comissões aqui, no caso errado, e esse é o certo, que a gente está contando a mais. Quem seriam essas 6 comissões? Né, que a gente está contando a mais fazendo do jeito errado. Lembrando que desprezar a ordem de todo mundo, os 4 vai dar menos ainda, tá? Porque aqui não é uma posição na fila, aqui é algo que eu fixo como restrição. Então eu estou combinando a primeira mulher com todos os casos possíveis, depois eu estou somando com combinar a segunda com todos os casos possíveis. Né? Então daria menos ainda porque estou desprezando a ordem de coisa que nem é permutação, igual no caso anterior dos sorvetes. Acho que agora está ficando claro. A loucura da minha cabeça está ficando menos louca, vamos dizer assim, né? Foi assim que eu saquei que não precisava desprezar a ordem desse primeiro, vendo que no caso do sorvete, se não importasse a ordem, eu não poderia desprezar dessa maneira, porque daria um número quebrado. Então eu falei, bom, aqui é contagem, aqui é independente, então eu só desprezo dos outros 3, tá? Mas ainda assim eu estou contando coisas 2 vezes. Então acho que agora só falta isso. Né? E depois dar um resumo aí geral, tá? Acho que eu vou até repetir editar esse vídeo, cortar essa parte do resumo e depois postar só ela. Senão vai ficar muito confuso pra galera, porque eu quis explicar esse raciocínio, mas ficou muito confuso. Bom, vamos lá. São 15 comissões no total, né? Vamos desenhar todas elas. Eu posso combinar a mulher 1, né? E a mulher 2 com todos os homens. Então H1, H2, H3, aí vai deixando, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4, até esgotar todos os possíveis homens aí, né? Você vai ter que sair riscando aí, fazendo a mão a mulher 1, com o homem 1, 2 e 3, depois, sei lá, tiro 1 e entro 4, aí tiro 3, você vai fazendo na mão. Se quiser calcular sem ser na mão, você tem 3 posições para colocar 4 homens, né? Então são 4 combinados 3 a 3, portanto, se combinação despreza a ordem, tá? Você vai ver que isso aqui vai dar 24 dividido por 6, né? Não, 3 vezes 4, 12, tá certo. 24 dividido por 6 serão 4 possibilidades. Então aqui as 4 possibilidades com a mulher 1, as 4 possibilidades também as mesmas. Pode ver que eu fiz as mesmas, Ctrl+C, Ctrl+V com a mulher 2, tá? Deixa eu apagar o meu rabisco aqui, só pra gente conseguir ver, né? Aí a gente fez com a 1 e com a 2, os 3 homens aí, os 4 homens combinados 3 a 3, que serão 4 para cada mulher, né? E aí a gente tem que fazer com as 2 mulheres, M1 e M2, aí eu coloco à esquerda os 2 homens, H1 e H2, H1 e H3, né? E vou fazendo até chegar em todo mundo. Então estão aqui as 15 comissões possíveis que eu tenho, né? Essa aqui não me interessa e as outras são as que me interessam. Exatamente como a gente fez, tá vendo? Você tem aí 6 combinados 4 a 4, certo? Que são todas as comissões possíveis, menos os 4 homens combinados 4 a 4. A gente já fez isso sem ser assim por fórmula, né? Raciocinando. Aqui, ó, que a gente chegou nesse 14, tá? Que vai dar aí 15, combinação de 6 e 4, menos 1, 14. Então aí as 14 comissões feitas na unha, para ilustrar bem, tá? Se a gente fizesse da outra maneira, saísse, colocasse a mulher 1 aqui e depois seja quem fosse que viesse, olha o que aconteceria. Já deixei pronto, tá? Então fixei a mulher 1, depois eu coloco só os homens. Repetir o que tá ali, tá vendo? Fixei a mulher 2, depois eu coloco só os homens. Repetir também o que tá ali, tá? Fixei a mulher 1, aí eu coloco qualquer uma das pessoas, tá? Coloco aí qualquer uma das pessoas. Inclusive a mulher 2 entra no jogo, ela pode entrar, ela pode ir alternando
com esses homens aqui, tá? Então ela vai alternando, dá muito mais possibilidades, tá? Dá muito mais possibilidades. A gente tem aí, quando a gente faz desse jeito, a gente tem a mulher 1, e aí a gente vai ter agora não 4, mas 5 pessoas para as posições ali, para as 4 posições que faltam. Não os 4 homens, mas 5 pessoas. 5, 4, 3, 2 e despreza a ordem, divide aí por 4 fatorial, tá? Aqui vai dar um número muito maior, essas 4 pessoas, tá? Nessa posição, que é o que já estava feito ali, não é? Se eu não estou viajando aqui. 5, 4... São outras 3 posições, desculpa, é o que já estava ali exatamente, mas são outras 3 posições. Então temos 5 pessoas, 5, 4, 3 e despreza a ordem. Já, exatamente o que já estava ali. Isso para cada uma das mulheres, tá? Eu vou ter que fazer para a mulher 1, eu vou ter, na primeira posição, eu vou ter que fazer todo mundo, esquece a mulher 2 por enquanto. Para a mulher 1 eu coloco, inclui os homens, e aí faz a mesma combinação, incluindo, podendo escolher também a mulher 2, tá? Como um dos 4 ali seguintes, certo? Bom, mesma ideia que vai se repetir é eu colocar a mulher 2 na primeira posição, e aí eu escolho qualquer um ali, sendo só os homens e sendo também a mulher 3. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu, essa distinção não existe. Quando eu pego, por exemplo, esse caso e esse caso, os dois são exatamente o mesmo caso. Eu fixando a mulher 1 e escolhendo qualquer um deles ali, inclusive a mulher 2, aparece, né, esse caso aqui. Quando eu fixo a mulher 2, aparece esse caso aqui, que é exatamente o mesmo caso. Então veja que fixando uma mulher e deixando a outra junto com os homens, haverá repetição, haverá casos que são idênticos contados como se fossem diferentes. Eu não sei se deu para entender do jeito que eu fiz aqui, eu já joguei tudo pronto, então o vídeo já está ficando muito maior do que eu gostaria, mas esse é um vídeo difícil mesmo, tá? Olha o que está acontecendo. Quando você fixa a mulher 1 e põe só os homens, você sabe que não vai aparecer outra mulher lá. Agora, quando você fixa a mulher 1 e coloca qualquer um que for lá, a mulher 2 vai aparecer aqui. Então, se você já contou esse caso, dependendo do que forem os homens, com certeza, quando você fixar 2 e deixar livre para 1 aparecer ali, vai ter um caso em que vão estar os mesmos homens, portanto é a mesma comissão que você está contando 2 vezes. Olha aqui, isso apareceu várias vezes, tá vendo? Se você vê em cada linha aqui, eu acho que eu deixei certinho cada um na frente do seu igual. Essa distinção não existe. Então o que você não pode é deixar as mulheres livres, porque quando você, para serem combinadas ali junto com os homens, né? Se alguém tirar essa frase minha de contexto, vai falar que eu sou machista, né? Que bobagem. Liberdade às mulheres aí na prática, no dia a dia. Tô brincando. Brincadeiras à parte, né? Claro que eu quero a liberdade de todas as pessoas, indistintamente. Mas, enfim, não podemos deixar a contagem das mulheres livre, melhorou, tá? Não podemos deixar essa contagem livre porque você vai repetir. Você vai estar dizendo, ó, fixei a mulher 1, acabou, então depois eu tenho que fixar a mulher 2. Não necessariamente, porque já vai aparecer o mesmo caso com a mulher 2 quando a 1 tá fixa. Então, isso é a mesma ideia de tentar desprezar as bolas de sorvete dividindo pelo 3 fatorial aqui. Não acontece isso. Então você tem que separar bem os casos para evitar esse tipo de ambiguidade, tá? E foi isso que aconteceu naquele problema, resolvido pelo jeito do aluno. Então, ou você conta as comissões com exatamente uma mulher, exatamente 2, exatamente 3, exatamente 4 e soma, ou você faz daquele jeito do pelo menos. Fazendo assim, vai dar a mais ou a menos, tá? E fazendo todo esse raciocínio, não sei se aqui atrapalhou ou não, se você chegou até aqui, tudo bem, se você não chegou também não importa, porque eu queria fazer essa explicação um pouco mais teórica, um pouco mais aprofundada, até para eu aprender melhor. Chegando até aqui, eu mesmo fiz um resumo, tá? E esse resumo será postado separadamente, porque esse vídeo ficou muito cansativo. Então vamos lá, pessoal, resumo de análise combinatória. Quando você usa cada uma das coisas aí que aparecem. Bom, então, princípio fundamental da contagem. Nesse vídeo, né, o vídeo anterior, do qual saiu esse finzinho também, a gente utiliza o princípio fundamental da contagem quando a gente tem eventos independentes. Independentes, tá? Que você não vai nem pensar se tem ordem ou se não tem. Você já tá pegando uma pessoa ou uma coisa e vai combinar com todo mundo que tá ali no meio, tá? Você tem aí permutação simples. A permutação simples você tem quando é uma fila. Aí, se é fila, não é eventos independentes. A primeira pessoa que você escolheu depende, vai influenciar na segunda. Então, na fila sim terá essa discussão se importa a ordem ou não.
Se todos os elementos da fila forem diferentes, você não tem que mexer em nada, tá? Existe um conceito semelhante ao desprezo de ordem, que é quando fazer a permutação de elementos iguais não muda nada, tá? Então a permutação com repetição, você faz aquele mesmo esquema de desprezar as ordens dos elementos iguais. Então, ó, são aqueles exercícios de caminho que você vai dividir, por exemplo, você vai ter cima, cima, esquerda, esquerda, é 5 fatorial, e depois despreza a ordem, despreza a permutação do cima, 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 porque é a mesma coisa, e despreza a permutação do esquerda, esquerda, porque é a mesma coisa. Então aqui seria 5 fatorial, que são 5 elementos, dividido por 3 fatorial da repetição do Cs, e dividido por 2 fatorial do esquerda, esquerda, tá? O pau-bola, ele entra aqui no caminho, no caminho, como se fosse uma permutação com repetição. Na maneira de fazer, acaba caindo nisso, mas cuidado, tá? Que o caminho é exatamente igual o anagrama, mas o pau-bola é conceitualmente diferente. Depois, na prática, depois que está montada, 3 sabores, 4 bolas de sorvete, 5 bolas de sorvete, pronto, 3 sabores, só para ficar diferente do problema lá, aí é como se fosse um anagrama. Tá vendo? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma palavra de 7 letras, em que 5 se repetem entre elas e 2 se repetem entre elas. Mas conceitualmente é diferente. Pau-bola se utiliza quando não importa a ordem e o número de elementos é infinito, tá? Caminho é exatamente igual, caminho norte-sul, leste-oeste é exatamente igual ao anagrama. E o pau-bola pode ser um pouquinho conceitualmente diferente, mas depois que ele está montado, a maneira de fazer é igual, tá? Arranjo e combinação, importante lembrar que eles também são filas, né? Vou pôr entre aspas, porque o arranjo não é uma fila, mas podemos pensar nele, a combinação não é uma fila. Filas quando o número de posições na fila, tá? Número de posições na fila é menor que o número de participantes, o número de pessoas disponíveis para serem escolhidas. Participantes, tá? Então, o arranjo e a combinação são filas, quando o número de posições é menor que o número de participantes. Então, eu tenho 70 pessoas, vou escolher 15, tá? É arranjo ou combinação. Só que cuidado que a combinação não é fila. Na combinação, a ordem não importa, então eu embaralho a fila. Como? Desprezando a ordem de todas as posições, tá? Que é mais diretamente do que os problemas que a gente estava discutindo aí na complexidade desse vídeo. E o pau-bola é combinação completa. É quando não importa a ordem, tá? Não importa a ordem e você repete os elementos quanto você quiser, tá? Repete quanto quiser, tá? No fim, na prática, para resolver, ele vai ser igual uma permutação com repetição, tá? Mas conceitualmente ele é um pouquinho diferente. Tirando a permutação circular, aqui estão todos os tipos de exercícios que você pode encontrar de análise combinatória. Se as coisas forem eventos independentes, você nem pensa em ordem. Princípio fundamental da contagem. A permutação é uma fila, então óbvio, a ordem importa, já está incluso, tá? Quando tem elementos repetidos nessa fila, trocá-los não faz diferença. Então é como se você desprezasse a ordem dos iguais, tá? Isso vai aparecer muito exercício de caminho norte, sul, leste, oeste e de anagrama, com letras repetidas, tá? O pau-bola acaba sendo operacionalmente igual, né? No caso ali, então, ó, esse pau-bola a gente fez aqui... são 7 posições, certo? 5 bolinhas e 2 pauzinhos, tá? Você vai utilizar o pau-bola quando não importa a ordem, mas você pode repetir quanto quiser. Igual no exemplo do exercício de sorvete. Se você está no vídeo mais simples, veja só o exercício do sorvete do outro mais complexo. Se você assistiu o mais complexo até aqui, parabéns e muito obrigado, tá? Que eu sei que ficou cansativo, mas era um vídeo que eu precisava fazer, tá bom? Para quem assistiu o outro inteiro, né? E, finalmente, arranjo e combinação são filas, tá? Quando o número de posições é menor que o número de opções que você tem. Cuidado que a combinação não é fila, por isso as aspas, tá? Na combinação, você embaralha a fila. Eu sei que o vídeo ficou cansativo, mas é um vídeo muito informativo, então espero que quem assistiu até o fim tenha gostado. Muito obrigado.